Drácula Mihawk, um personagem com tão poucas aparições, mas que com certeza tem uma fanbase gigante. Particularmente, eu também faço parte dela. O que é tão interessante e chamativo nesse personagem? É seu design, a sua personalidade ou apenas o seu poder? Algo que aparece aproximadamente no capítulo 50 do mangá de One Piece. Essa aqui de longe pra mim é uma das introduções simples, mas mais perfeitas que o Oda conseguiu fazer até hoje. Mas imagine, em meio a uma grande frota, apenas um homenzinho aparece dentro de um caixão. Muito interessante como praticamente todos ao redor ali entram em choque, em desespero ao saber que os olhos de Falcão estavam naquele lugar. Isso aqui é importante simplesmente pelo fato de que mostra que Mihawk carrega consigo um peso, justifica ele ser a pessoa ao qual Zoro deseja ser. Aqui que a gente entra numa química que talvez seja muito subestimada e pouco falada. Mihawk vs Zoro é uma ótima execução como mostrar que palavras não são suficientes para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Afinal de contas, a palavra, a promessa é aquilo que move o Zoro, mas ao mesmo tempo é aquilo que o cegou para achar que já estaria num patamar suficiente para alcançar o seu objetivo. De frente ao seu alvo, ele consegue entender que ele está muito longe daquilo. Mas imagina você ser tão confiante da sua força que frente a um inimigo que ameaça a sua vida, você se sente triste por não ter uma arma menor. A força avassaladora que faz a oposição parecer insignificante. Esse momento aqui continua sendo enriquecedor até os dias de hoje, afinal de contas, ver que Zoro mesmo de frente à morte não retrocede em suas palavras, em sua vontade, é o que entende que aquele realmente é um homem que não deve morrer naquele lugar, que tem potencial para ser maior. Mostrando a Zoro que mesmo Mihawk vendo Zoro como uma simples lebre, queria mostrá-lo a real diferença de nível entre eles. Ao marcar Zoro com a Yoro, é apenas um ato de mostrar quem é mais forte naquela situação, mas é um ato de confiança. Mihawk marca o Zoro pois é aquele que ele espera que no futuro vá dar frutos, mais que pro Zoro possa parecer a mísera misericórdia que ele obteve do seu rival, bem é um simbolismo de que no futuro o Zoro tem que devolver aquilo, que devolver a fé que foi depositada nele. Por isso, assim como o Zoro promete que não irá perder novamente e vai se tornar o maior espadachim do mundo, algo que também faz uma promessa ao Zoro. Diz, ele vai continuar no topo esperando pelo dia que o Zoro vá alcançá-lo. Poucos momentos essa química é construída, uma química que conversa através da batalha, mas que não se resume a isso, se resume em expectativas, objetivos, sonhos e promessas. Zoro irá correr até o topo para alcançar Mihawk, e Mihawk vai continuar lá em cima e eliminar todos que tentem desafiá-lo, para que no fim eles possam se encontrar e determinar quem realmente será o maior entre eles. Fato, um ato honroso de ambas as partes, em que a gente vê o quão simbólico e importante é um pouco mais à frente. Diferente de antes, Zoro não se acha mais no direito ou que tem a capacidade de finalmente enfrentar aquele desafio. Então ele abaixa sua cabeça, desiste da sua honra e pede para o seu maior inimigo treiná-lo. Parece realmente irônico quando esse rival o aceita, ou tão ilógico que quebra sua cara fechada e o faz ter gargalhadas daquela situação. Não um homem que vai vir caçar a sua própria cabeça. Mas por que isso é tão importante na escrita do Mihawk? Justamente porque ele é um personagem realizado que vive em uma margem de tédio sobre sua força. De criança, Mihawk treinou até alcançar o seu ápice como um espadachim, como um verdadeiro guerreiro, até que ele chegou ao topo e foi reconhecido pelos outros como o maior do mundo, o mais forte na arte da espada. Eis o que acontece depois que você realiza esse objetivo. Parece que não tem mais nada para você poder alcançar. Do que te resta é passar os seus dias esperando por alguma novidade, algo que seja diferente daquilo que você já faz. Você pode estar realizado, mas também não pode estar satisfeito com aquilo que você já tem. Pois é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Talvez algumas pessoas achem que isso é contraditório porque não vemos o Mihawk saindo por aí, caçando outras pessoas, lutando contra os espadachins. Porém, Mihawk é o campeão, ele é o maior daquilo que ele faz. Seu desejo é ser desafiado e alguém tentando usurpar o seu trono, e já se consagrou como o mais forte e não precisa provar isso a ninguém, as pessoas precisam provar sua força perante a ele. De forma simplificada, talvez seja muito parecido com aquele diálogo rápido entre o Gojo e o Sukuna. Gojo se consagrou como o mais forte da atualidade, então não precisa provar isso a ninguém. Alguém quer usurpar esse título, ele será o desafiado enquanto a oposição será o desafiante. O que pro Mihawk parece ser bem comum, afinal de contas ele mesmo diz que nem sequer lembra do rosto de quantos insetos ele já esmagou, sendo que personagens
diferente ao qual o Mihawk teve expectativa, como o Shanks e agora com o Zoro, outros que o desafiaram não tem tanta relevância assim para que ele sequer lembre o seu nome ou o seu rosto. Um deles é capaz de tirar o seu tédio e fazer com que ele mostre suas reais capacidades. E uma dessas coisas consegue tirá-lo dessa vida monótona. Acho que por isso, por exemplo, quando o Mihawk é abolido do Chichibukai, de certa forma ele anima em ser caçado, mas ao mesmo tempo não é tão funcional. Um marinheiro sequer pode tocá-lo ou colocar sua vida em perigo, então novamente ele se sente entediado, assim, mais uma vez caindo na sua vida pacífica. Ele apenas deseja não ser tão importunado pelas outras pessoas. Poucas coisas são capazes de chamar a sua atenção, como por exemplo a Guerra dos Melhores, algo que desejava ver o quão grandioso era aquele que também compartilhava a fama de mais forte. Diante da guerra a gente tem outro ótimo momento, que é o Mihawk versus o Luffy. A gente consegue ver a capacidade do Luffy de converter as pessoas ao seu redor, e isso cria uma admiração do Mihawk por ele. Também é significativo quando o Mihawk diz que não iria se conter para acabar com a vida do Luffy, porém estava na mão do destino se o Luffy iria morrer ali e escapar da sua lâmina, mostrando que talvez o Mihawk se enxergue apenas como mais uma peça desse destino. Mas o mundo está mudando e talvez o Mihawk não possa apenas continuar assim, que entra algo que eu nunca achei que ia acontecer. A união de personagens com o Mihawk, Crocodile e inclusive o Bug. Crocodile foi responsável por mostrar uma faceta que a gente não vê no Mihawk, algo mais profundo, algo que não é tão explícito assim. Crocodile fala como o Mihawk já foi traído uma vez e por isso não tem tanta confiança em outras pessoas. Claro que isso aqui também é dito sobre uma forma literal de o Mihawk ter sido traído por alguém ao qual ele depositou o mínimo de confiança. Mas eu também gosto de enxergar que, por exemplo, algo que já depositou a sua confiança que alguém poderia superá-lo, e isso não foi atendido com essas expectativas ao qual ele desejava que fosse. Assim como o Crocodile mostrou essa faceta do personagem, a gente tem o Bug. Bug é magnífico, ele consegue tirar qualquer personagem do sério. O Mihawk sendo tão pouco expressivo como ele é, o Bug consegue arrancar dele veias saltando de raiva. Isso porque, diferente do Mihawk, que enxerga as coisas como elas são, entende que cada coisa tem o seu papel e momento, o Bug não. O Bug quer desafiar e quer encontrar aquilo que ele almeja, mesmo que seja ilógico e muito difícil de se alcançar. Acho que aqui casa, por exemplo, com o que o Crocodile diz, que títulos são apenas títulos, não é porque o Bug é um Yonkou que ele é todo poderoso. Enquanto isso, o Mihawk, que é intitulado de o mais forte do mundo, realmente consegue exercer esse papel. Mas que, diferente do Bug, ele não é tão sonhador assim, ele é muito mais tático e pé no chão. E poderoso também é saber de quando usar e como usar esse poder. Afinal de contas, a gente tem, por exemplo, o Roger, que é conhecido por ter fama, riqueza e poder. Essa aliança, Bug é aquele que representa a fama, Crocodile a riqueza e o Mihawk o poder, o que casa perfeitamente com toda a sua simbologia de ser o mais forte e estar no topo esperando um desafio. Mas é isso, galera, um vídeo um pouco mais curto, falando algo que eu gosto bastante do personagem do Mihawk. Tentei evitar de falar alguns clichês simplesmente sobre a força dele e falar de algo mais abrangente para ser um pouco diferente. Fiquei uma semana sumido, mas porque eu tava meio ocupado, mas o canal não vai parar como parou antes, então podem ficar tranquilos. Se puder, se inscreve no canal, deixa o like aí, comenta e recomenda para algum amigo. As redes sociais estão aí na tela caso você queira me dar alguma ideia de vídeo. Tchau, tchau e até o próximo.